Hoje você vai conhecer a incrível história de Davi, o homem segundo o coração de Deus como nunca antes. Vamos mergulhar nos detalhes da sua jornada, desde um simples pastor até se tornar o maior rei de Israel. Prepare-se para descobrir curiosidades, lições valiosas e momentos épicos que marcaram a vida desse verdadeiro herói da Bíblia. Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender com o desfecho desta história. A história de Davi começa de maneira simples. Ele era o filho mais novo de Jessé, da tribo de Judá, e cresceu em Belém. Enquanto seus irmãos estavam em grandes batalhas, Davi estava nos campos, cuidando das ovelhas. Mas como veremos, Deus já estava preparando Davi para algo muito maior. Em meio à sua simplicidade, Davi aprendeu lições importantes enquanto cuidava das ovelhas. Ele enfrentava leões e ursos para proteger seu rebanho, mostrando coragem e fé. Esses momentos solitários eram, na verdade, um treinamento divino para o futuro que Deus havia planejado. Agora imagine isso. O profeta Samuel, enviado por Deus, chega à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Todos os irmãos de Davi são apresentados, mas Deus diz: "Não olhe para a má aparência, pois o Senhor vê o coração." Então, Davi é chamado, e ali, diante de sua família, ele é ungido rei, um jovem pastor, escolhido por Deus para governar uma nação. Mas a história não para por aí. Após ser ungido, Davi não assumiu o trono imediatamente. Ele voltou aos campos, continuou cuidando das ovelhas e esperou pelo tempo certo de Deus. Essa paciência é uma lição poderosa para nós. O que Deus prometeu, ele cumprirá no tempo certo. Um dos momentos mais conhecidos da história de Davi é sua batalha contra Golias. Enquanto o exército de Israel tremia diante do gigante filisteu, Davi, com apenas uma funda e 5 pedras, demonstrou uma fé inabalável em Deus. Ele disse: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." E foi exatamente assim que aconteceu. Com uma única pedra, Davi derrubou o gigante e trouxe vitória para Israel. Esse episódio não é apenas uma história de coragem, mas de confiança total em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A vitória contra Golias foi apenas o começo. Davi se tornou conhecido em todo Israel, mas isso também atraiu a inveja do rei Saul. Enquanto o povo cantava, "Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares", Saul passou a perseguir Davi, tentando tirar sua vida. Mesmo sendo perseguido injustamente, Davi se recusou a revidar contra Saul. Ele teve diversas oportunidades de tirar a vida do rei, mas sempre escolheu honrá-lo como ungido do Senhor. Essa atitude nos ensina a importância de confiar na justiça de Deus. Com a morte de Saul, Davi finalmente se tornou rei. Ele unificou as tribos de Israel, conquistou Jerusalém e fez dela a capital. Sob seu governo, Israel experimentou um período de grande prosperidade e expansão territorial. Mas a vida de Davi estava longe de ser perfeita. Davi era humano e, como todos nós, cometeu erros. Um dos momentos mais sombrios de sua vida foi o pecado com Batseba. Ele caiu em tentação, cometeu adultério e até planejou a morte de Urias, o marido dela. Mas essa não foi a última palavra sobre sua vida. Diante da repreensão do profeta Natã, Davi reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. Ele escreveu o Salmo 51, um dos textos mais emocionantes da Bíblia, onde ele clama a Deus por misericórdia e purificação. Esse episódio nos lembra que, apesar das nossas falhas, Deus está sempre disposto a nos perdoar quando nos arrependemos sinceramente. Davi continuou enfrentando desafios em sua família e em seu reinado, mas nunca deixou de buscar a Deus. Ele é um exemplo de que até os maiores heróis têm suas falhas, mas o que importa é a disposição de se levantar e continuar no caminho certo. Outro ponto marcante da vida de Davi foi seu desejo de construir um templo para o Senhor. Embora Deus não permitisse que ele realizasse esse sonho, prometeu que seu filho, Salomão, o faria. Isso nos ensina a confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles são diferentes dos nossos. A história de Davi é cheia de altos e baixos, mas uma coisa é constante:
sua devoção a Deus. Ele escreveu a maioria dos salmos que até hoje nos inspiram a adorar, confiar e buscar ao Senhor em todas as circunstâncias. Uma das histórias mais emocionantes na vida de Davi é sua amizade com Jonatas, o filho do rei Saul. Apesar de Jonatas ser o herdeiro legítimo ao trono, ele reconheceu o chamado de Deus para Davi e, em vez de inveja, demonstrou lealdade e amor fraternal. A aliança entre os dois era tão forte que Jonatas arriscou a própria vida para proteger Davi da ira de seu pai. Essa amizade é um exemplo poderoso de fidelidade e altruísmo que poucos conseguem viver. Antes de ser conhecido como guerreiro, Davi ficou famoso por seu talento musical. Ele foi chamado à corte de Saul para tocar sua harpa e aliviar o rei de um espírito maligno que o atormentava. A música de Davi, cheia da unção de Deus, acalmava a mente perturbada de Saul. Esse detalhe nos lembra como a adoração pode trazer paz e cura para os momentos mais difíceis. Durante o período em que Davi fugia, ele não estava sozinho. Homens descontentes e marginalizados começaram a segui-lo, formando um exército de 400 guerreiros. Davi se tornou líder desse grupo, transformando homens rejeitados em soldados leais e corajosos. Essa habilidade de inspirar e liderar mesmo em tempos difíceis é uma das características que o tornaram um grande rei. Um momento emblemático foi quando Davi encontrou Saul em uma caverna em En-Gedi. Embora pudesse matá-lo, Davi escolheu apenas cortar uma parte de seu manto, como prova de que não tinha intenções de prejudicá-lo. Ele mostrou respeito pelo ungido do Senhor e confiança na justiça divina. Mesmo com sua fé inabalável, Davi teve momentos de cansaço e dúvida. Durante seu tempo de fuga, ele chegou a viver entre os filisteus para escapar de Saul. Esses episódios nos mostram a humanidade de Davi, que, assim como nós, enfrentou fraquezas e desafios. Uma história menos conhecida, mas cheia de sabedoria, é o encontro de Davi com Abigail. Ela intercedeu para salvar sua família da ira de Davi, que estava furioso com Nabal, seu marido. Abigail mostrou discernimento e coragem, e Davi reconheceu a mão de Deus em sua atitude, evitando cometer um grave erro. Quando Davi se tornou rei, um dos seus primeiros atos foi trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Ele dançou com todas as suas forças diante do Senhor, demonstrando uma alegria genuína e uma devoção inigualável. Esse episódio nos lembra da importância de adorar a Deus com todo o coração. Davi não construiu seu reinado sozinho. Ele era cercado por um grupo de guerreiros conhecidos como os Valentes de Davi. Esses homens eram leais, corajosos e fizeram grandes feitos para proteger e expandir o reino. A liderança de Davi inspirava sua equipe a alcançar o impossível. Deus fez uma promessa a Davi que ecoaria pela eternidade. De sua linhagem viria o Messias. Essa aliança, conhecida como Pacto Davídico, apontava para Jesus Cristo, que seria chamado Filho de Davi. Esse é um dos maiores legados de Davi na história bíblica. Nos últimos anos de sua vida, Davi enfrentou momentos de reflexão e passou o trono para seu filho Salomão. Ele preparou materiais para a construção do templo e deixou instruções claras para seu sucessor. Mesmo em sua velhice, Davi continuou focado na obra de Deus. Davi expressou seus momentos de alegria, tristeza, arrependimento e esperança através dos salmos. Esses poemas e cânticos nos ajudam a entender seu coração, mostrando que ele era um homem profundamente conectado a Deus. Até hoje, os salmos inspiram pessoas ao redor do mundo. A vida de Davi é um testemunho poderoso de como Deus usa pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos. Mesmo com erros graves, Davi nunca deixou de buscar a Deus, mostrando que o arrependimento sincero é capaz de restaurar qualquer pessoa. Por fim, Davi é um exemplo de que os planos de Deus são maiores do que podemos imaginar. Sua história não apenas impactou Israel, mas apontou para o reino eterno de Jesus, mostrando que sua linhagem seria parte do plano de salvação para toda a humanidade. A vida de Davi é uma mistura de coragem, fé, erros e redenção. Ele nos ensina que Deus não escolhe os perfeitos, mas aqueles que estão dispostos a confiar nele, mesmo nos momentos mais desafiadores. E agora quero saber, qual parte da história de Davi mais impactou você?
Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a história desse grande herói da fé. Cansado de se sentir perdido ao ler a palavra de Deus? O Manual da Bíblia oferece um panorama completo de Gênesis a Apocalipse, com ilustrações, mapas e tabelas, além de uma abordagem simples e acessível. Prepare-se para transformar a sua leitura e compreensão da Bíblia. O Manual da Bíblia é um panorama completo, ensinando a palavra de Deus de maneira simples e didática, com ilustrações. Acesse o link nos comentários e tenha acesso ao Manual da Bíblia, mais ilustrações para enriquecer o seu aprendizado da palavra de Deus.